Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe. Estou com a Bíblia aberta aqui em Jonas 4, onde a palavra diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para trás, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependeste do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor mim morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou e extremo por causa da abobreira. Mas Deus enviou um bicho ao dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a abobreira, e esta se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento clamoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: acaso então disse Deus a Jonas: favorável que assim te enfade por causa da abobreira? Ele disse: é justo que me enfade, ponto de seja a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste e fizeste crescer? Em que em uma noite nasceu, em uma noite cresceu, e não hei de ser eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais do que certo 120.000 homens, que não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Eita Jesus! Pense no homem que desobedeceu à voz de Deus. Deus deu um comando, meus irmãos, a esse Jonas teimoso, para ir numa cidade pregar. E ele ficou com medo de ir lá por causa das pessoas que tinha na cidade. E desobedeceu a Deus. Olha o que Deus fez com ele, por não obedecer à voz de Deus. Misericórdia! Tem servo de Deus que ainda hoje desobedece o que Deus manda fazer, não obedece, não está no comando do Senhor, não está obedecendo. E pensa que Deus não vai pesar a mão. Deus pesa, meu irmão. Às vezes, quando a gente, servo de Deus, que lê um negócio desse aqui e vai falar para um irmão que está desobedecendo, que Deus vai pegar, acha que é até coisa da nossa cabeça, acha que a gente está até lançando palavras ao contrário para eles. Mas aqui a gente sabe, né? A gente vê como Deus age com aquele que desobedece a palavra dele, com aquilo que ele manda fazer, e o servo não quer fazer, fica desobedecendo, com medo, meu irmão. Se Deus te deu uma ordem, se Deus te falou que era para ir, vá. Não tem por que temer. Se Deus mandou, Deus garante. Quando Deus determina algo na vida da gente, Deus ele já preparou tudo. E se tiver sim os levantes, quando chegar em determinado lugar, é porque Deus ali está no negócio. Deus está cuidando de você. Então, quando Deus te der uma ordem, Deus falar para você fazer algo, vá. Não tenha medo não, porque Deus garante. Ele protege a tua vida, Ele cuida de você.
Meu irmão, às vezes a gente obedece o ser humano, né? Às vezes a gente obedece o patrão, às vezes a gente obedece um pastor. Por que não obedecer Deus, né? Que está aqui na palavra. Olhe Deus falando de novo da obediência, né? Para aqueles que é obediente. E aqui Deus fez vir um vento, né? Forte ali para Jonas. Deus botou, ele desmaiou, o sol estava tão quente, veio um sol muito quente que ele desmaiou. Veio um bicho para perseguir Jonas. As folhas da abóbora murchou. Depois que Deus teve misericórdia dele. E ele desejou a morte. Imagine, ele ficou querendo fugir daquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. E Deus não aliviou não, viu? Deus ele veio ter misericórdia dele depois. A gente pensa que Deus é só amor. Deus não é só amor. Deus pega, Deus pesa a mão, Deus cobra. Porque quando Deus tem um filho, quando Deus tem um servo, que Deus tem determinada coisa com ele, determinada situação, ai dele que desobedecer. Se Deus escolheu ele aqui, Jonas, para esse propósito, foi porque Deus sabia, né, quem era Jonas. Deus queria era ele, foi ele o escolhido para fazer aquilo que Deus queria. Como diz, o escolhido não tem escolha. Ele sofreu, ele passou por tudo isso pela desobediência. Olha o que a desobediência leva, né, quando a gente serve a Deus. Não podemos relaxar, não podemos fechar os olhos para as coisas de Deus. Ainda assim que Deus não te mandar fazer, mas você como servo de Deus, você tem que andar na obediência. A partir do momento que você entregou tua vida ao Senhor, tem que obedecer. Foi o caminho que você escolheu, foi andar com Jesus, foi servir a Jesus, né? Então, veio para Cristo, para quê? Para estar errando, para estar na desobediência? Tem que ser um servo obediente. Deus sempre na palavra dele fala de obediência. E todos aqueles que desobedeceu, Deus puniu sim. Deus pesou a mão sim. Deus teve misericórdia depois, mas ele mostrou o poder dele. Ele mostrou que quem manda é ele, é do jeito dele, é como ele quer, na hora que ele quer. E a gente tem que obedecer. Se a gente fala que Deus é o nosso Pai, então tem que obedecer ao Pai. Quando a gente desobedece a Deus, a gente sofre as consequências. Então, quando Deus determina algo para você fazer, faça, seja obediente. Não deixe passar. Se Deus te mandou dar um recado, dê. Se Deus te mandar ir em determinado lugar, vá. Mas obedeça. Não importa o que você vai enfrentar, né? Na frente, não importa. Você vai e obedece. Que o resto é com Deus. Deus garante. Mas aqui Jonas sofreu e ele pediu a morte. Ele achou que aquilo era tanto sofrimento que ele desejou a morte, desejou morrer. Deus já perguntou a ele, e a bobeira que morreu, o pé de abóbora que murchou? Você não teve compaixão? Quer dizer, na hora de reclamar das coisas que aconteceu com ele, ele reclamou, né? Mas ele, em nenhum momento ele falou com Deus, né? Que se arrependeu, ele fugiu. Deus mandou ele ir numa cidade pregar para aquele povo, né, que não conhecia a Deus, e ele com medo do povo, no mínimo o povo era um povo, né, rebelde, valente, e ele não quis ir, desobedeceu a voz de Deus. Aí Deus já respondeu, porque aqui tem dizendo, Jonas orou a Deus, e o Senhor disse, né, não foi o que ele disse, estando ainda na minha terra, por isso me prevenir, fugindo. Ele fugiu com medo daquelas pessoas, achando que ele estava fugindo de Deus, ele achando que ele fugindo, Deus não estava vendo. Qualquer lugar que ele fosse, Deus estava de olho nele, Deus estava observando ele. Então, meu irmão, não adianta a gente fugir das coisas de Deus. Se Deus determinar algo e a gente achar que fugindo, Deus não está vendo, Deus pega a gente aonde ele quiser.
Ele está olhando, cada lugar que a gente vai, Deus está de olho em nós, Deus está nos observando o tempo todo. Deus não dorme, não. Deus está nos observando 24 horas, não importa. Às vezes a gente pensa que a gente está distraído, está fazendo algo, fazendo algo achando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Então temos que obedecer ao Senhor. Quando Deus determinar algo para você fazer, faça. Seja um servo obediente. Amém? Glória a Deus. Não seja igual Jonas, fujão, para depois você ter que pagar o preço. Para depois que a mão de Deus pesar, não vir um arrependimento, pedindo misericórdia a Deus. É melhor prevenir, né? Como diz o ditado, do que remediar. Então é melhor servir do que ter a punição de Deus. É melhor estar agradando a Deus, obedecendo a Ele, andando nos caminhos corretamente com Ele, que Ele vai estar sempre cuidando de vocês. Amém? Glória a Deus. Que Jesus continue falando com vocês.